Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos pertinentes à língua portuguesa, tá? Mais necessariamente a gramática. Nós não temos como começar a estudar a nossa língua, né? A nossa língua portuguesa, sem, por exemplo, entendermos o que é uma língua, né? O que é a língua em si, correto? Então nós podemos começar com a seguinte reflexão. Vocês já pararam para pensar se cada comunidade, se cada povo, né, se cada aglomerado, né, de pessoas escolhesse falar uma própria língua, ou uma língua, ou criar uma língua que fosse só deles? Já imaginaram? Com toda certeza você chegou à mesma conclusão do que eu. Se cada comunidade linguística, cada povo falasse uma língua ou criasse uma língua, né, ao seu bel prazer, por exemplo, olha, vamos criar uma língua hoje, nós teríamos uma dificuldade muito grande de comunicação. Nós sabemos hoje que cada povo, né, se nós considerarmos o universo, né, o país inteiro, mas o mundo inteiro, cada região elegeu uma língua, assim como nós temos a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, a língua inglesa, não é isso? A língua falada pelos chineses e assim por diante. Então, o que nós temos, portanto? Nós temos cada país, cada comunidade, vamos chamar assim de comunidade, que elegeu uma língua. Para quê? E por quê? Tá? Primeiro, por uma necessidade de comunicação. E para quê? Né? Para se fazer entender. Então, o que é a língua, né? A língua, ele é um sistema de signos convencionais, né? A gente convenciona, é como se fosse uma combinação. Vamos combinar que aqui, por exemplo, vamos falar de Brasil, vamos falar do português, né? Da língua portuguesa brasileira. Nós sabemos que a língua portuguesa não é só falada aqui no Brasil, não é verdade? Nós temos o português de Portugal e nós temos também em outros países que falam a língua portuguesa, né? Mas vamos falar do português aqui do Brasil. Se nós sairmos aqui, por exemplo, da região norte, formos para a região sul, nordeste, noroeste, centro-oeste, a língua é a mesma. A língua portuguesa é falada em todo o território brasileiro, né? Ou seja, houve uma combinação, É por isso que a língua, tá? Vou até colocar aqui, língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, ele é um sistema de signos convencionais. Então, no território brasileiro, todos falam a mesma língua. Por quê? Porque se cada território houver uma língua diferente, nós estamos falando de língua e não de linguagem, tá? Uma língua diferente, o que poderia acontecer? Uma dificuldade de comunicação. A língua é a mesma, mas as pessoas não se comunicam como deveriam, tá? Portanto, resumindo, o que é a língua? Língua é um sistema de signos convencionados, combinados, para que haja a comunicação. O código linguístico é o mesmo. Agora, o que é a linguagem? A linguagem é diferente, tá bom? A linguagem nada mais é, de uma maneira mais simples, tudo quanto nós utilizamos para nos comunicar. Ora, se existe a língua portuguesa, a pergunta é, nós falamos ou nós usamos a língua da mesma maneira? Pense um pouquinho. Nós usamos da mesma maneira? Com toda certeza que não. Com toda certeza que não. Cada pessoa, cada usuário dessa língua, né, que é a nossa língua mãe, ela faz um uso muito particular, muito individual de se comunicar. Eu, por exemplo, agora estou me comunicando com vocês usando o código linguístico, língua portuguesa, mas
Estou usando a oralidade. Não é isso? Eu poderia, por exemplo, me comunicar através de gestos, apenas gestos. Se eu conhecesse, né, esse código linguístico, né, a contento, eu poderia, por exemplo, utilizar de apenas expressões faciais, correto? Eu não posso comunicar alguma coisa pela minha expressão facial. Por exemplo, quando alguém olha para você, né, faz uma careta para você, você faz... Quer dizer, você está demonstrando sua falta de quê? De contentamento. Alguém passa por você e fala, tudo bem com você? E você lá do outro lado faz assim, né, ó. Você não comunicou alguma coisa? Você não respondeu o outro? Respondeu. Então, a partir do momento em que você se comunica, tá? Você está fazendo uso da linguagem. Então, a linguagem é justamente tudo quanto permeia a vida, né, das pessoas e tudo que ela faz para se comunicar. É tudo quanto se manifesta uma ideia, se faz entender. É por isso que a linguagem, ela se difere em verbal, não verbal, né? Ela pode ser híbrida ou mista. O que é uma linguagem verbal? Linguagem verbal é tudo quanto você utiliza do quê? Das palavras, tá? Você se utiliza das palavras. Eu, por exemplo, estou usando da oralidade. Você está me ouvindo. Mas além da oralidade, eu estou utilizando das palavras. Tudo quanto se apresenta nesse quadro é uma linguagem o quê? Verbal, né? Trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Né? Você, de repente, vê isso aqui. O que está escrito aqui? Cuidado, cachorro bravo, né? Não é isso? De vez em quando, em algumas residências, né, há uma placa semelhante a esta. Isso é uma linguagem verbal. Uso único e exclusivo de quê? De palavras. Quando você não usa palavras e você simplesmente usa desenhos, tá? Vamos chamar aqui de desenhos, imagens, você está numa linguagem não verbal. Vamos ver um exemplo? Esse aqui, né? Para quem dirige ou mesmo para quem não dirige, não é isso? Um dia, mas vai dirigir um dia, espero, né? Você está de repente ali na sua direção e vê uma placa. Esta placa, o que essa placa comunica para você? Foi convencionado que ela tem uma interpretação, né? Não significa, olha, eu vou interpretar do jeito que eu quiser. Ai, professora, significa que tem alguém deitado com a barriga para cima? Não. Tem um monturo de lixo? Também não. Não é isso? Houve uma convenção, houve um combinado do que isso deva representar para todos, né? Significa que existe à frente um quebra-mola ou uma lombada, né? Depende da região onde você mora. Existe também, quem mais? Já ouvi falar assim, tem uma elevação, né? Mas para nós aqui, na região onde eu moro, significa que tem um quebra-mola, tá? Então, reduz a velocidade. Por quê? Porque daqui a pouquinho você vai passar com o carro, né? Em um quebra-mola, tá certo? Então, esta aqui é uma linguagem não verbal. Ela comunica? Comunica. Tudo quanto deveria. Então, veja, a comunicação, né? A comunicação, ela se dá de diversas maneiras. Linguagem. E o que é uma linguagem híbrida? A linguagem híbrida seria isso aqui, por exemplo, ó. Você poderia encontrar apenas essa imagem aqui, você já entenderia. Não entenderia? Você já entenderia, ó, que pelo risco é algo que seja o quê? Proibido. Então, você poderia ter só uma linguagem verbal, você já entenderia que é proibido fumar, mas neste caso, né, este exemplo, ele já traz para você uma linguagem híbrida, mista, que é a associação do desenho mais a escrita. Olha lá, proibido fumar.
para que não existam dúvidas em relação àquilo que se quer comunicar a partir, tá, deste tipo de linguagem. Então, o que é uma linguagem híbrida? Nada mais é do que o uso de palavras mais imagens, né? O que nós temos muito em provas, em concursos, quando nós encontramos tiras, não é isso? Existem charges que são unicamente não verbais, assim como existem charges híbridas. Então, o nosso universo é um universo de comunicação, né? Que exige muita interpretação, tá certo? Então, vou colocar aqui no cantinho, vamos relembrar. Então, língua, o que é língua? É aquilo que se convenciona, tá? É aquilo que se combina, um sistema de signos convencionados. Esses signos convencionados, né, essas regras, é que dão origem à gramática, à própria gramática. Né, ó, voltando lá ao conceito, a própria gramática. Quando nós combinamos que o correto é falar desta maneira, quando nós falamos que há necessidade de se colocar pontuação, quando nós convencionamos que uma palavra precisa ser acentuada. Então, todas essas regras que pertencem, né, a esse universo de combinação da língua é que dá origem à gramática. E a linguagem é toda uma forma possível, né, de se comunicar, de se fazer entender, de passar adiante aquilo que se pensa. Tudo bem? Então, já que nós falamos sobre a linguagem, né, verbal, não verbal e a linguagem híbrida, vamos falar um pouquinho sobre a variação linguística. Seria muita, né, talvez assim, pretensão imaginarmos que todos nós usamos a língua da mesma maneira. Não é verdade? E é muito interessante que, como professora de gramática, eu gosto muito dessa tal variação linguística. A língua é um processo, né? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo e imaginarmos a língua à época do descobrimento do Brasil, por exemplo, não sei se vocês já tiveram acesso a algum manuscrito ou alguma tradução, né? Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Uma linguagem extremamente diferente, não é? Extremamente diferente, até que nos causava, tá? Quando eu digo causava, é porque a gente fica imaginando a época, como era a maneira, né, de se comunicar e como é hoje. Então, fazendo esse comparativo, uma forma bastante diferente, bastante diferenciada, muito própria da época. Então, o que a gente percebe? Que hoje, século 21, não se fala, não se usa a língua da mesma maneira que se usava há tempos. Professora, é claro, claro que não. As pessoas mudam, a sociedade muda, vem tecnologia, vai tecnologia, e a língua precisa se adaptar a estas vicissitudes, né? A essas mudanças. Isso significa o quê? Que a língua, ela varia, então a língua varia em termos de uso, tá? Ou seja, a linguagem, ela varia. Ela varia de acordo com o quê? Com a história, tá? Então, variações linguísticas, né? Vamos colocar aqui no plural, por quê? Porque são muitas variações. Ela varia de acordo com a história. De acordo com a história. O que significa variar de acordo com a história? Me dê um exemplo. Você consegue me dar um exemplo? Usava-se a forma vós-mecê. Já ouviram vós-mecê? E hoje o vós-mecê virou o quê? Você. Uma outra variação, farmácia. Você sabia que farmácia antigamente era escrita com PH? PH? Farmácia antigamente era escrita com PH. Hoje nós temos a farmácia com F, com acento,
tá? Boticário, né? Antigamente dizer que é o boticário, vou ao boticário. Vou ao boticário era justamente o quê? Qual o sentido? De farmácia. Hoje você diz vou ao boticário, né? A gente vai para outro lugar, não é verdade? Né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, mudou-se a forma de se escrever. Por quê? Porque ao longo da história, a língua, a grafia nesse caso, ela modificou. O que mais? Variações regionais. Já coloquei 2 exemplos aqui que eu gosto, dos quais eu gosto muito. Lá no Nordeste, usa-se uma expressão dar pitaco. Nossa, fulano ama dar pitaco, né? O que é dar pitaco? Dar pitaco significa intrometer-se, né? Nossa, vive dando pitaco na minha vida. Ou seja, vive se intrometendo na minha vida. Agora, tem gente que nunca ouviu essa expressão, dar pitaco. E o tal do Zé Ruela? Nossa, fulano é Zé Ruela. Ah, mas deixa aquele Zé Ruela comigo, né? O Zé Ruela. Quem é o Zé Ruela? O Zé Ruela é o bobo, né? É o tadinho, como diz, é o coitado, é a pessoa, né, que de repente acaba entrando, entre aspas, numa fria, né? E quando percebe, já foi, tá? Então é o Zé Ruela. Então, nós temos também essa variação linguística em relação a regiões. Hoje eu já dei um exemplo para vocês, a questão do quebra-mola e da lombada. A salsicha, também conhecida como vina, vocês sabiam? Salsicha e vina. Outra, né? O estojo. Nós falamos muito aqui estojo escolar, lugar, né, para colocar os lápis. E também existe a variante penal, né? Um dia um aluno olhou para mim, professora, o meu colega pegou meu penal, né? Falou ainda meu penal. Eu falei, gente, pegou o meu penal. E na inexperiência a gente vai aprendendo com a vida também, né? Eu falei, gente, o que seria meu penal? E o aluno olhando, né, para mim com aquele ponto de interrogação enorme no rosto. Professora, é o estojo. Ah, é o estojo, muito obrigada, é o estojo. Então, a nossa língua é uma coisa muito linda, né? Uma coisa muito linda porque você percebe que cada região acaba aí criando uma maneira muito própria de se comunicar, tá certo? Então, a língua, ela varia de acordo com a história, tempo, ou a região, mas também tem as variações sociais, né? Ou culturais. Veja bem, você, de repente, que está me ouvindo, adolescente ou não, você fala da mesma maneira que os seus pais falam? Ou melhor dizendo, da mesma maneira que o avô ou a avó fala? Sim ou não? É claro que hoje em dia nós temos exceções, mas é óbvio que muda com o tempo, né? Muda com o tempo. Hoje, para as meninas, né? Para os jovens, vamos colocar aqui, jovens e as pessoas mais idosas, tá? Só para a gente traçar um paralelo. Hoje as meninas falam crush, né? A moda agora é o crush, porque o meu crush... E aí, você já ligou pro crush hoje? Não é assim? Né? A época da minha avó, eu me lembro disso. Eu me lembro. Nossa, ele é um pão, né? Fulano é um pão. Eu ficava imaginando, né? Um pão. Por que um pão, né, gente? Nossa, mas ele é um pãozinho, né? Pãozinho. Por que pãozinho? Não sei. Mas era uma maneira de associar. Um rapaz bonito era um pão. Aquele rapaz com o qual se queria namorar, flertar, né, era o pão. Hoje quem é? O crush. Então, nós também temos uma variação em relação à idade. A variação também se dá em termos do quê? Do sexo, tá? Quando eu digo sexo aqui, vamos pensar em meninos e vamos pensar em meninas, tá? Vamos pensar masculino e feminino. As meninas usam necessariamente a língua da mesma maneira que os meninos?
estou dizendo que isso seja 100%, mas existe uma diferença. Menina, por exemplo, ela usa com muito mais categoria ou muito mais à vontade o diminutivo, não é? A menina, por exemplo, ai, amorzinho, não é assim? Ai, meu amorzinho. Agora, os meninos, amorzinho não. No máximo é amor. Se não, corta a palavra, né? Amor. Não é assim? Ou ainda, nós temos até, né, uma diferença em mensagens. Vocês já pararam para pensar como as meninas mandam mensagens e como os meninos mandam mensagens? As meninas, elas são muito mais, eu diria para vocês, elas escrevem muito mais, né? No mínimo ela vai dizer assim: bom dia, meu amor, como você está? Possivelmente, não estou aqui, né, dizendo 100%, possivelmente o outro responda com a mãozinha. Não é assim? Não é só simplesmente com ok? E aí você fica pensando, puxa vida, eu mando um bom dia, como você está, meu amor, e ele me manda uma mãozinha com joinha, né? Mas é a comunicação, pessoal. Então, a maneira como a gente se utiliza da língua também tem a ver com o nosso gênero. Repito, não significa que seja um ponto que não haja aqui divergências, tá bom? A língua está aí para ser usada. Cada um deve usá-la da maneira que quer. Mas nós temos ainda uma variação linguística que fica por conta de fatores sociais, tá? Da classe social. É óbvio que pessoas que não tiveram ou que não têm um acesso, né, à escola, que não têm um contato muito mais diário com a língua portuguesa, acabam o quê? Acabam cometendo bastantes deslizes, acabam tendo dificuldades de comunicação, cometem erros, né, muitas vezes muito, como que eu diria para vocês, erros que doem mesmo, né, os ouvidos. Então, a questão da variação linguística em relação à classe social tem a ver até pelo uso da linguagem, né, da linguagem culta e da linguagem coloquial. Tá? E da linguagem coloquial. Por quê? Porque eu posso usar a linguagem coloquial no meu dia a dia, tá? E usar a gramática corretamente. Como eu também posso fazer uso da língua portuguesa, das suas normas cultas, porque eu domino. Agora, há pessoas que não têm o domínio da linguagem culta. E por que não? Repito, porque muitas vezes não tiveram ou porque não têm um acesso, né, ao estudo formal da língua portuguesa. Então isso tem a ver com o quê? Com pessoas que tiveram dificuldades para estudar, então vão falar de uma maneira, né, entre aspas, errada, né, é o nós vai, correto? Deixar isso bem claro para vocês, não tem a ver de onde nascemos, tem a ver com as oportunidades de ensino, tá certo, pessoal? E por último, os grupos sociais. A linguagem também varia de acordo com grupos sociais. Quem são os grupos sociais? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de professores? Nós estamos falando de médicos? Nós estamos falando aqui de surfistas? Nós estamos falando aqui de adolescentes? De quem é que nós estamos falando? Cada grupo social também tem uma maneira muito particular de falar, né? Surfistas, por exemplo, né? Para a gente terminar a nossa aula. Me lembra uma piadinha bem curtinha que eu gosto muito, mas eu vou contar para vocês. Vou me arriscar porque eu sou uma pessoa corajosa, tá? Havia dois surfistas conversando, né? Um dizia para o outro assim, e aí? O outro dizia, e aí? Olhava pro... E aí? O outro, e aí? De repente chega um terceiro, né? Chega o terceiro, olha para os dois e fala assim, qual é? Um olha para o outro e diz assim, ó, cara, mal chega já muda de assunto, né? O que isso quer dizer? Tinha comunicação? Claro que tinha comunicação.
Os dois surfistas estavam se entendendo? Estavam se entendendo dentro daquilo que eles consideram comunicação. É certo ou é errado? Não existe o certo ou errado. Existe o comunicar e o não comunicar. Pessoal, vejo vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando de gramática.